Começando o ano muito bem, trago aqui hoje uma história escrita por mim. Você já sabe aqueles avisos. Inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação, compartilhe com os amigos, pois aqui tem muita contação. Porque além de grandes histórias, clássicos da literatura, vida de pessoas impressionantes como os grandes santos, você também pode encontrar por aqui histórias inéditas, como esta que irei te narrar agora. A Lenda do Oleiro, após a vinheta. Havia um oleiro muito famoso por fazer os mais belos vasos. Vasos bem ornamentados, delicados e ricamente decorados. Verdadeiras obras de arte. Seus vasos eram conhecidos por adornar grandes palácios, praças principais, prédios públicos, os pontos turísticos principais da cidade, onde todos o elogiavam por seu talento e todos paravam pelo menos por alguns instantes para contemplar a sua arte. A argila, a matéria principal para se fazer os vasos, aguardava ansiosamente para ser misturada com a água, transformando-se em barro, mais maleável e fácil de modelar, para enfim receber o doce toque do oleiro, para ganhar vida, mais um belo vaso. E assim aconteceu que um dia, mais um vasinho começou a ser criado. Nosso querido artista dedicava toda a sua atenção para cada novo vaso a ser criado. Ai, amassa dali, parte daqui, aperta dali. O processo, além de não ser fácil, era doloroso. O vasinho que ganhava vida sofria, mas não reclamava, pois sabia que ao final do processo se tornaria um belo vaso, que talvez pudesse até mesmo a enfeitar o grande salão do rei, ou quem sabe, a sala de jantar principal da rainha, onde ela recebia os melhores e maiores convidados de todo o mundo. Imagina que alegria ser elogiado por diversas pessoas de todos os países. Era esse o sonho do nosso vasinho. Mas, de repente, o oleiro se cansou, deixou o vaso ali para descansar e foi embora. Mas ué, cadê o oleiro? Vejo aquele monte de tinta, pedras preciosas, verniz, mas nenhuma foi colocada em mim. Quando será que o oleiro irá retornar? Quero logo enfeitar os grandes salões e palácios, ser contemplado pela minha beleza. Os dias se passaram e o nosso vasinho continuou ali guardado. Porém, o pobre coitado do oleiro caiu doente e não pôde terminar o seu novo vasinho. O vasinho ali jogado na sala ficou todo preocupado. Enfim, notícias chegaram. Você está sabendo? O oleiro já está melhorando e em breve retornará ao trabalho. Que alegria! Mal posso esperar para ser finalizado. Oh, meu Deus, quanto trabalho para fazer! Preciso correr, tenho muitas entregas. O oleiro, que estava muito atrasado com seus serviços, começou a priorizar os outros vasinhos, que precisavam apenas de alguns toques ou alguns retoques de tinta. E o vasinho de barro continuou ali jogado, que acabou se esquecendo por completo dele. E o vasinho ficava ali só a observar os seus companheiros a deixá-lo. Eu lembro que tinha algum vaso para terminar. Onde será que está? Não estou achando nada nessa bagunça. E começou a revirar todo o seu material, tirar tudo do lugar. Oh, encontrei meu vasinho! Mas ai que... O oleiro, todo estabanado e apressado, acabou derrubando seu vasinho no chão e se partiu em vários caquinhos. Oh, não! Não acredito que derrubei meu vasinho. Terei de começar outro, pois mesmo que eu cole com todas as técnicas de oleiro que sei, sempre ficarão marcas. E ninguém quer um vaso remendado. O oleiro então juntou os caquinhos dentro de uma caixa e deixou lá jogado em algum canto do seu ateliê. Ai, que tristeza se abateu sobre os caquinhos do vaso guardado. Seu sonho de se tornar um belo vaso foi por água abaixo.
não tinha esperanças de que sairia daquela caixa, pois sabia que o oleiro, por vezes, consertava seus vasos quebrados. Mas enfeitar algum palácio estava fora de cogitação. No máximo, seria algum vaso jogado em algum canto de alguma cozinha para guardar alguma coisa. Chorou amargamente. Se perguntava por que isso lhe aconteceu. Logo ele que se esforçou para ser tão dócil nas mãos do oleiro, ele nunca reclamou. Triste era seu fim. Os dias foram se passando e nada do oleiro voltar. Então o vasinho começou a se recordar de que já ouviu falar da lenda do oleiro, o mestre dos oleiros. E a lenda dizia o seguinte, que havia um grande oleiro, famoso por fazer os vasos mais esplêndidos do mundo. Muitos vinham de regiões longínquas para comprar algum vaso do mestre oleiro, e eram raridade. Sua maior especialidade era fazer todas as coisas como se fossem novas. Seu talento era tal que era capaz de transformar até mesmo um vaso quebrado no mais fascinante e encantador, muito superior a um que nunca foi quebrado. Diziam até que o oleiro havia aprendido a sua arte com ele, e muitos outros oleiros haviam aprendido com ele. Sozinho ali jogado naquela caixa, o vasinho começou a pensar se talvez esse oleiro não fosse apenas uma lenda, mas fosse de verdade. E começou a rezar para que ele aparecesse. Seria tão bom se ele viesse me ajudar, mas nada aconteceu. Mas o vasinho começou a rezar mais intensamente. E com o passar dos dias, já não parava de pensar nele. Alguns passos se aproximam. Alguém abre a caixa. O vasinho imediatamente pensou tratar-se do oleiro. Mas não era o oleiro, tampouco era um homem, era uma mulher majestosamente vestida e com uma coroa em sua cabeça. Certamente era uma rainha. O vasinho lá da caixa ficou impressionado com a beleza da rainha e ficou se perguntando o que ela faria ali, pois os vasos mais bonitos e enfeitados ficavam no andar de cima do ateliê. Estranhamente, a rainha começou a recolher os seus caquinhos e embalá-los dentro de um tecido azul. Sem saber para onde, o vasinho feito de caquinhos foi transportado pela rainha. Com muito carinho, depositou os caquinhos em cima de uma mesa e até mesmo beijava os caquinhos enquanto os colocava ali. O vasinho se sentia seguro e amado por aquela senhora, que ele nem sequer sabia o nome dela, e ela apenas respondeu: "Ele já vem." Mas quem era ele? E vinha fazer o quê? Eram as perguntas que passavam na cabeça do vasinho. Alguém entrou e se encaminhou diretamente para ele. Começou a sorrir enquanto pegava os caquinhos. Trazia cola e suas ferramentas. Enquanto pegava cada pedacinho, media, olhava. Seu olhar era sereno, seu sorriso encantador, seus braços eram fortes e suas mãos muito ágeis. Devia ser por conta do trabalho. Então era ele! Ele era o oleiro, aquele cuja lenda o vasinho escutou. Sua prece foi atendida. Estava nas mãos do mestre dos oleiros, pois o mais habilidoso dos oleiros cuidava dele. Agora sim, o seu sonho de adornar os palácios reais seria concretizado. O oleiro começou a trabalhar. Junta dali, cola aqui, remenda ali, e mais uma vez o vasinho foi dócil às suas mãos, apesar da dor e do desconforto. Está pronto! O vasinho estava consertado, estava mais uma vez inteiro, não lhe faltava nenhuma pecinha, e ele se sentia mais forte e resistente do que nunca. Havia as marcas do seu remendo, mas estas não o enfraqueciam. Pelo contrário, mais firme ele se sentia. Mas espera um pouquinho, o vaso não estava pintado, nem ornamentado com pedras preciosas. Estava ainda de barro. Seu aspecto era bonito, mas certamente não serviria para os palácios reais. Será que o oleiro não acabou seu serviço? Mas ele foi embora, e quem retorna agora é a doce senhora. A senhora depositou o nosso vasinho em frente a uma bela igreja e nele colocou água fresca e límpida. E ali o vasinho permaneceu,
aonde vários peregrinos iam até ele para se refrescar. Nossa, que viagem longa fiz até aqui, mas ainda bem que encontrei um pouco de água para me saciar. Venham todos, aqui tem água fresca! Quando a sua água já estava para acabar, a senhora retornou e levou-o de volta para o oleiro. E o mestre oleiro deu vários retoques nele, cuidou muito bem do vasinho, deu-lhe mais brilho e algumas de suas marcas de quando fora quebrado já quase não apareciam mais. Porém, nada de enfeitá-lo. Dessa vez, a senhora o levou para o mercado principal da cidade e mais uma vez encheu seu vasinho com água límpida e fresquinha. O vasinho, muito observador, percebeu que caras tristes estavam nos outros vasinhos. Ele sabia por quê. Naquela banca ficavam os vasinhos imperfeitos, como assim eram chamados, os vasos que alguma coisa deu errado, ou porque ficaram meio tortos, ou um pouco irregulares, alguns pedacinhos faltantes. E ali eram vendidos para todos os tipos de fins, e nenhum era para enfeitar algum lugar bonito. Mas o vasinho começou a puxar assunto com eles. Deixe-nos em paz, não queremos conversar. Você é tão imperfeito quanto nós, para de encher o saco. Eu sei que sou imperfeito, ainda tenho as marcas em mim, mas eu conheci o mestre oleiro e a sua lenda é real. Alela! Se tivesse um mestre oleiro, ele não nos deixaria viver aqui todos imperfeitos. Ele nos consertaria e seríamos grandes vasos também. Não nos deixaria aqui sem uso nenhum. Se ele existisse, nos transformaria nos grandes vasos que ficam nos palácios e não aqui. Não, meus amigos, ele existe e eu fui consertado por ele. Eu estava todo quebrado, jogado no ateliê do oleiro, mas aqui estou totalmente inteiro. E o vasinho então começou a narrar a bondade do oleiro e daquela doce senhora. Falou dos afetuosos cuidados que recebeu e começou a partilhar um pouco de sua água com todos os outros vasinhos. E agora, os outros vasos com as caras mais bonitas e cheios de água passaram a chamar a atenção dos compradores, que perceberam como os vasinhos eram capazes de armazenar a água e deixá-la bem fresquinha o dia todo. E naquele dia, todos os vasos foram comprados e levados para a casa de alguém. Novamente, antes que a sua água acabasse, a senhora retornou e levou-o diretamente ao oleiro. Deixou-o mais forte e brilhante, e os sinais aonde fora quebrado mais uma vez desapareciam. E dessa vez, a senhora o colocou numa cozinha e o encheu de água fresca e límpida. E a cozinha estava apinhada de utensílios, não somente de vasinhos de barro como ele, mas de talheres, panelas, pratos e copos que estavam ali muito tristes. A nossa tristeza é viver nos escombros da cozinha. Somos de barros e imperfeitos, nunca levados à mesa do jantar. Nos usam para cozinhar e nos deixam aqui esquecidos. Reclamaram os utensílios. Pois não digam isso, meus amigos. Sempre podemos ser úteis. Sem vocês, os homens não terão o que comer. Outros vasos e utensílios podem enfeitar a mesa do jantar, mas sem comida não terá o que festejar. E o vasinho novamente começou a narrar a bondade do oleiro e o carinho daquela doce senhora. Começou a falar de como podemos ser úteis e preciosos, também nas coisas escondidas. E novamente começou a distribuir a sua água, não somente aos vasinhos, mas aos copinhos, aos talheres, aos pratos e às panelas. Quase ficou completamente sem nada dessa vez. Como de costume, a senhora apareceu e levou-o ao oleiro, onde recebeu cuidados e muito amor. Embora o vasinho não esquecesse o seu sonho de habitar num palácio, não desejou ser enfeitado e ser levado aos grandes salões, pois amava tanto aquela senhora que simplesmente aceitaria com alegria o que ela decidisse. Porém, dessa vez, a senhora o encheu de perfume
colocou água fresca e límpida e o depositou num palácio. Sim, finalmente aquilo que o vasinho tanto sonhou aconteceu. Estava ele dentre os vasos mais bonitos e ornamentados, enfeitando o grande salão do palácio do rei. Ainda era um simples vaso de barro, mas ao lado dos mais belos vasos, incrustados das mais belas e preciosas pedras, ricamente esculpidos, eram verdadeiras obras de arte da olaria. E o bondoso vasinho não se cansava de falar da generosidade do mestre oleiro e da doce senhora. E foi logo tratando de contar as maravilhas desses dois para os outros vasinhos. Porém, espantado ficou o vasinho de barro, pois aqueles belos vasos não se alegraram ao escutar que a lenda do oleiro era verdadeira, pois esses simples oleiros eram capazes de fazer obras de arte, que dirá o mestre deles. Mas em vez de escutarem com atenção, começaram a desdenhar do vaso. Não preciso do mestre dos oleiros. Olha o que o meu oleiro me transformou. Sou um dos mais belos vasos desse palácio. Possuo rubis e esmeraldas. Mas o mestre oleiro pode fazer coisas muito mais belas, pois ele é o detentor da arte da olaria e sem ele, os outros nada podem fazer. Pronto, se ele é tão bom assim, por que deixa você todo feio aí de barro? Feio e inútil. Carregas água? Eu carrego ouro e esmeraldas. Enfeito palácios e sou visto pelos mais nobres dentre os homens. Tu nada trazes de bonito e te esconde em lugares não visitados. Nossa utilidade não está no que carregamos ou no que temos, mas na bondade do nosso coração, replicou o vasinho. Tu não tens coração. O oleiro me deu um. Não queremos saber de oleiro nenhum. Saia daqui. Muito triste o vasinho ficou, até mais do que quando se quebrou, pois ver o seu amado oleiro tão desdenhado o feriu muito mais. Não pôde compartilhar com eles a sua água. E ele percebeu de que nada adianta a beleza se não carregam a doçura do amor. Enfurecidos, os vasos tentaram agredir o nosso vasinho de barro. Tentaram até mesmo derrubar a sua água. Mas a senhora veio em seu socorro e o salvou daqueles vasos orgulhosos. O vasinho em seus braços chorou, mas assim que chegou ao oleiro, ele o curou. Cuidou dele e o amou. É verdade que precisou de mais cuidados e mais tempo dessa vez. Mas o bondoso oleiro não se importava com isso. Gastava o tempo que fosse necessário com cada um de seus vasinhos, sem nunca esquecer de nenhum. Finalmente o vasinho estava melhor e a doce senhora o beijou. Colocou-lhe água e a cada dia o depositava em um lugar novo. Não importava onde e com quem estava, pois sempre da bondade do oleiro e da doce senhora ele falava, enquanto distribuía a sua água a todos. E os anos se passaram, e mesmo com os amorosos cuidados do oleiro, o tempo o desgastou. Já apresentava pequenas fissuras e sempre cansado estava. Mas ele não se importava, pois sabia que o oleiro podia consertar qualquer coisa. Porém, notou que o oleiro não consertou, e agora as suas fissuras se transformaram em rachaduras e cresciam a cada dia. Estava com medo de deixar até mesmo a água vazar. E mais uma vez a senhora veio lhe ver. Muito cansado estava o vasinho, e dessa vez ela estava muito mais bonita. Suas vestes reluziam e sua coroa brilhava ainda mais. Ela o abraçou, colocou-o em seus braços e o carregou. Ele ficou muito preocupado, pois a senhora o deixaria em algum lugar. Mas ele, pobre coitado e fraco, já não tinha mais forças para falar. Mas não queria a senhora decepcionar. Ela, já sabendo o que havia no coração do vasinho, foi logo lhe dizendo: "Não te aflijas, meu pequeno vaso. Trabalhastes bem e me servistes. Assim como ao bondoso oleiro, não te levarei mais para servir água aos outros. Mas tu serás agora servido por uma água que não se acaba. Serás servido pelo meu filho. Agora repousa em meus braços, pois em breve estarás no palácio de meu filho. Eu te colocarei no lugar mais belo e com muitas honras, para seres visto por todos.
Mas quem é teu filho, doce senhora? Perguntou o vasinho. Tu já o conhece. Meu filho é o oleiro. E o vasinho, cheio da água mais pura, habitou no palácio, junto da doce senhora e do oleiro, que agora estava vestido como o rei que o era, para viver junto deles por toda a eternidade. Espero que tenham gostado da história que eu criei. Ela foi inspirada na segunda carta de Coríntios, que diz o seguinte: porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Eu fico por aqui. Se você gostou dessa história, compartilhe com os amigos e familiares, deixe aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!